Sai e leva essa criança contigo. O meu marido empurrou a porta do carro com força e a chuva fria atingiu-me como uma bofetada. Saí com o nosso filho de 3 semanas nos braços e antes que eu pudesse sequer puxar o cobertor sobre o seu rosto minúsculo, os farolins do carro do Gonçalo desapareceram na escuridão. Então, um BMW preto parou ao meu lado. Um homem saiu, olhou para mim uma vez e todo o seu rosto mudou. A sua voz quebrou. Andei à tua procura durante 20 anos. A primeira coisa de que me lembro daquela noite foi o som. Não a voz do Gonçalo, não o bater da porta, nem sequer a chuva. Foi o som fino e assustado que o meu filho fez contra o meu peito. Aquele choro pequeno e ofegante que os recém-nascidos fazem quando o ar frio lhes toca na pele demasiado depressa. Por um segundo, tudo em mim parou. O meu corpo tremia tanto que mal conseguia sentir os dedos, mas enrolei os braços com mais força à volta dele e virei-lhe as costas ao vento. A estrada estava quase vazia. Vivíamos nos arredores de Santarém, numa daquelas urbanizações do Ribatejo, onde as moradias recuam da estrada, por trás de relvados úmidos e plátanos, onde cada entrada de garagem tem 2 carros e cada família parece respeitável, até se ouvir o que acontece depois de anoitecer. Era final de novembro, quase meia-noite, e a chuva tinha aquele toque gelado que a fazia parecer mais próxima do sono. Os meus sapatos afundaram-se na berma lamacenta. A minha camisola de algodão do hospital já estava encharcada. O Gonçalo tinha deixado o meu telemóvel no carro. Ele sabia. Tinha me visto a tentar alcançá-lo mesmo antes de empurrar a porta. Ele tinha olhado diretamente para mim e, mesmo assim, arrancara. Fiquei ali, a tentar pensar por entre o pânico. A minha mãe morrera durante a maior parte da minha vida. Eu não tinha pai, nem irmãos, nem uma tia cujo número ainda conseguisse recitar de cor. As casas de acolhimento tinham uma forma de nos ensinar como cada morada era temporária. Os poucos amigos que eu tinha estavam a 30 minutos de distância e eu não tinha telemóvel, nem carteira, nem saco das fraldas, nada a não ser o bebé, o cobertor e o sabor a sangue, onde eu tinha mordido o interior da bochecha, a tentar não chorar à frente do Gonçalo. Então, uns faróis abrandaram atrás de mim. A princípio, afastei-me ainda mais da estrada. Uma mulher sozinha à meia-noite com um recém-nascido aprende o medo antes de aprender a esperança. Mas o carro não passou. Parou. A porta do condutor abriu-se. Um homem alto saiu, talvez a meio dos seus 40 anos, vestindo um sobretudo escuro que já apanhava chuva. Moveu-se depressa, mas não de forma imprudente. Manteve distância suficiente para que eu não entrasse em pânico. Minha senhora, chamou ele por cima do barulho do tempo. Está ferida? Eu não respondi. Todo o meu corpo se tinha resumido a um único instinto: proteger o bebê. Ele aproximou-se mais e parou novamente. O feixe dos faróis apanhou-me o rosto e vi algo mudar na sua expressão. Não pena, não curiosidade. Choque. Os seus olhos pousaram no fio de prata ao meu pescoço. O cobertor tinha escorregado e, com ele, o pequeno pendente oval que pertencera à minha mãe. Por um segundo, ele pareceu um homem que tinha visto um fantasma. Esse colar, disse ele em voz baixa. Onde o arranjou? Senti a garganta arranhar. Era da minha mãe. Ele respirou fundo e devagar, e quando olhou para mim de novo, havia algo quase instável no seu rosto. Como se chamava ela? Eu não devia ter respondido. Todo o instinto prático me dizia isso. Mas há momentos em que a exaustão deita abaixo todos os muros que construímos para sobreviver. Isaura Mendes. Ele fechou os olhos. A chuva escorria-lhe pela face. Quando voltou a falar, a sua voz tinha mudado. Meu Deus. Deu mais um passo, depois conteve-se. Andei à tua procura durante 20 anos. Por um segundo pensei honestamente que ia desmaiar. Apertei o meu filho com mais força e recuei. Eu não o conheço. Não, disse ele imediatamente. Não. Claro que não. Levantou ligeiramente as 2 mãos, com as palmas abertas. O meu nome é Arthur Almeida. Eu era amigo da sua mãe. Não lhe estou a pedir que confie em mim agora, mas o seu bebê está a gelar e precisa de o aquecer. O meu filho gemeu outra vez, e esse som cortou todos os outros pensamentos. Ele tinha razão. Odiei o facto de ele ter razão. O Arthur moveu-se com uma calma cuidadosa.
Abriu a porta de trás do BMW e afastou-se para que eu pudesse ver o banco traseiro. Não havia mais ninguém lá dentro. Um cobertor de lã limpo estava ali dobrado. Ele não me tocou. Não tocou no bebê. Simplesmente ficou parado à chuva e esperou. Eu entrei. O calor atingiu-me o rosto tão de repente que quase doeu. As minhas mãos tremiam demasiado para aconchegar devidamente o cobertor à volta do meu filho. O Arthur sentou-se no lugar do condutor, aumentou o aquecimento e afastou-se da berma. As urgências mais próximas ficam a 12 minutos, disse ele. Eu assenti com a cabeça, mas não disse nada. Nos primeiros minutos, apenas as escovas do para-brisas falaram. O meu filho começou a acalmar-se contra mim, a sua respiração a tornar-se menos ofegante. Eu observei cada movimento que o Arthur fazia, a forma como verificava os espelhos, a forma como mantinha as duas mãos no volante, a forma como não tentava preencher o silêncio com disparates reconfortantes. Finalmente perguntei: como conhece a minha mãe? Ele olhou em frente por um longo segundo. Conhecia-a há 20 anos, disse ele, e devo-lhe mais do que alguma vez poderei pagar. Aquilo não foi uma resposta, mas havia algo na forma como ele o disse que me impediu de insistir. O hospital era claro, excessivamente iluminado e quase dolorosamente quente. Uma enfermeira olhou para a minha roupa encharcada e apressou-nos para dentro. Verificaram primeiro o bebê, temperatura um pouco baixa, mas estável. Verificaram-me a mim a seguir, hipotermia ligeira, tensão arterial elevada, sem ferimentos graves. Sentei-me numa cadeira de plástico com o meu filho a dormir contra o meu peito, enquanto a adrenalina se esvaía de mim e, de repente, mal conseguia manter os olhos abertos. O Arthur ficou do lado de fora da sala de exames. Não ficou a pairar. Isso foi importante. Uma hora mais tarde, um pediatra interno finalmente sorriu e disse-me que o bebê estava bem. O alívio foi tão súbito e profundo que as lágrimas vieram antes que eu as pudesse deter. Virei o rosto para o lado. Quando saí para o corredor, o Arthur estava de pé junto às máquinas de venda automática. Segurava um copo de papel com café numa mão e parecia ter envelhecido 10 anos desde o encontro na estrada. Lia, disse ele. Gelei. Eu não lhe tinha dito o meu nome. Ele viu-o no meu rosto. A sua pulseira, disse ele em voz baixa, acenando para a pulseira do hospital no meu pulso. Olhei para baixo e senti-me estúpida. Ele pousou o café. Há algo que precisas de saber, disse ele. O meu estômago contraiu-se. Há 20 anos, a tua mãe ligou-me a pedir ajuda. Disse-me que se ia embora. Disse-me que te ia levar com ela. Ele engoliu em seco. Eu disse-lhe que ia. O corredor pareceu de repente muito silencioso. E eu perguntei. O seu maxilar contraiu-se. Cheguei tarde. As palavras ficaram suspensas entre nós. Ele olhou para lá de mim, para a criança a dormir nos meus braços. Na noite em que te encontrei naquela estrada, disse ele, com a voz baixa e rouca. Vi a mesma chuva, o mesmo medo. E por um segundo, senti que Deus me tinha colocado de volta naquela noite e me tinha dito que eu tinha uma oportunidade para não falhar outra vez. Eu não conseguia falar. O meu filho mexeu-se a dormir. Então, o Arthur olhou de novo para mim e havia algo mais pesado nos seus olhos agora. Algo quase como pavor. E Lia, disse ele, o teu marido não te abandonou apenas esta noite. Fez uma pausa. Ele fez-me lembrar do homem de quem a tua mãe estava a tentar fugir. As palavras permaneceram no ar muito depois de o Arthur as ter dito. E por alguns segundos, fiquei simplesmente ali, com o meu filho a dormir contra o meu peito, a ouvir o zumbido mecânico e baixo do hospital às 2 da manhã. Em algum lugar no corredor, uma enfermeira riu-se baixinho. Um carrinho passou a rolar. A luz fluorescente deixava tudo plano e pálido. Sons comuns, luz comum. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. O meu primeiro instinto foi a raiva. Não porque acreditasse nele, mas porque não queria acreditar. Toda a minha vida, eu tinha sobrevivido aprendendo no que não tocar. As instituições de acolhimento ensinam-nos isso. Há divisões dentro de nós que tapamos com tábuas desde cedo. Perguntas sobre os nossos pais, sobre por que ninguém voltou, sobre se fomos esquecidos ou simplesmente não valíamos o trabalho. Aprendemos a viver à volta dessas divisões. Aprendemos a continuar a mover-nos. Agora um estranho tinha aberto uma.
O que é que isso quer dizer? Perguntei. O rosto do Arthur contraiu-se. Aqui não. Essa resposta deixou-me mais fria do que a chuva. Não pode dizer coisas dessas e depois ir-se embora. Não me vou embora. Então explique. Ele olhou para o bebê a dormir nos meus braços. Não dormiu. O seu filho precisa de calor. Você precisa de comer. Peço-lhe 1 hora, depois conto-lhe tudo. Odiei o facto de ele parecer razoável. Odiei ainda mais não ter para onde ir. A assistente social de serviço apareceu alguns minutos depois. Era simpática, prática. Nos seus finais de 50 anos, o tipo de mulher que já tinha visto todas as versões de desastre e já não desperdiçava palavras a fingir que a vida era justa. Perguntou-me se eu tinha um lugar seguro para ficar. Eu disse que não. Perguntou se eu queria que chamassem a polícia. A minha boca abriu-se, mas não saiu nada. Devia ter dito que sim. O Gonçalo tinha deixado a mulher e o filho recém-nascido na berma de uma estrada debaixo de chuva gelada. Isso devia ter sido simples, mas o abuso raramente parece simples quando se está dentro dele. A minha mente continuava a tentar desculpá-lo. Ele estava zangado, estava estressado. Não foi por mal. Ele voltaria. Mesmo depois do que ele tinha feito, uma parte de mim ainda estava a proteger a versão dele que eu tinha passado 4 anos a amar. A assistente social lançou-me um olhar que eu compreendi imediatamente. Já tinha visto mulheres fazerem aquele silêncio antes. Então, o Arthur falou em voz baixa. Tem uma casa de hóspedes, entrada separada, chave separada. A Lia pode sair quando quiser. Ela olhou para mim, não para ele. A escolha é sua. Eu assenti. Quando saímos do hospital, eram quase 4 da manhã. A chuva tinha diminuído para um nevoeiro fino, e as estradas estavam quase vazias. O meu filho Lourenço dormia num ovinho emprestado que o hospital nos tinha dado. O BMW cheirava vagamente a couro e a ar de inverno. Eu observava os postes de iluminação a passar e tentava não pensar. O Arthur vivia fora da cidade, para lá de um troço de uma estrada nacional escura, ladeada por árvores nuas e velhos muros de pedra. A casa em si surpreendeu-me. Não era vistosa, não era um daqueles lugares modernos e enormes construídos para impressionar os vizinhos. Era de tijolo antigo, com um alpendre largo à frente, luz quente em 2 janelas do rés do chão, um lugar que parecia habitado. Ele não me levou à casa principal, mas a um pequeno anexo atrás dela. Um quarto, casa de banho. O aquecimento já está ligado, disse ele. Há leite de fórmula, água engarrafada, toalhas limpas. A minha empregada vem 2 vezes por semana, mas ninguém entrará a menos que peça. Pousou um pequeno envelope na bancada da cozinha. Tem aqui dinheiro para o caso de precisar. Fiquei a olhar para aquilo. Não vou aceitar o seu dinheiro. Isto não é caridade. Então o que é? O seu rosto estava cansado. Um homem a tentar garantir que uma mulher e o seu filho não voltem a ficar à chuva. Ele saiu antes que eu pudesse responder. Tranquei a porta atrás dele. Depois fiquei ali, durante quase 1 minuto, a ouvir. Nada. Nem passos na janela, nem sombra debaixo da porta. Nenhum som, exceto a respiração do Lourenço. Pela primeira vez desde que o Gonçalo parara o carro, permiti-me chorar. Não em voz alta, apenas o suficiente para o corpo libertar o que já não conseguia carregar. Dei de comer ao Lourenço, mudei-lhe a fralda, enrolei-o num cobertor e, finalmente, sentei-me no cadeirão junto à janela até o amanhecer tingir o céu de um cinzento pálido. Às 7h30, o meu telemóvel tocou. Por um segundo de pânico, pensei que fosse o Gonçalo. Era do hospital. Tinham encontrado o meu telemóvel na mala da admissão das urgências. Devo ter-lo deixado cair lá. O Arthur tinha voltado às 6 da manhã e o tinha recolhido. Fiquei a olhar para o ecrã depois de a chamada terminar. Havia 14 chamadas não atendidas, todas do Gonçalo. Depois uma mensagem. Onde raio te meteste? Outra. Não faças nenhuma estupidez. E depois, 10 minutos mais tarde. Fizeste-me perder a cabeça. Falamos quando te acalmares. Li essa última 3 vezes. O quarto pareceu de repente muito silencioso. Ali estava. Não um pedido de desculpas. Não medo pelo filho. Não um onde estás. Estás bem? O Lourenço está bem, apenas a silenciosa redistribuição da culpa. Senti algo dentro de mim a aguçar-se.
Às 10, o Arthur bateu uma vez e esperou lá fora. Tinha trazido café, papas de aveia, fraldas e um saco de papel de mercearia da farmácia. Não precisava de ter feito isso, disse eu. Sim, disse ele. Precisava. Ele ficou perto da porta. Pediste-me para explicar. Eu assenti. Ele sentou-se à minha frente, com os cotovelos nos joelhos, e por um longo momento olhou para as mãos antes de falar. O nome da tua mãe era Isaura Mendes. Conhecia-a quando ambos tínhamos 24 anos. Ela trabalhava em part-time num gabinete de apoio jurídico em Santarém. Eu era um advogado estagiário num escritório, jovem o suficiente para pensar que podia consertar o mundo se trabalhasse arduamente. Não havia autopiedade na sua voz, apenas memória. Ela era divertida, disse ele em voz baixa, perspicaz, mais corajosa do que sabia. Disse-me que ela se tinha casado jovem, demasiado jovem. O homem tinha charme em público e mau gênio em privado. Quando Arthur percebeu a gravidade da situação, ela já estava a tentar sair. Uma noite, ela ligou-me. Disse que tinha dinheiro suficiente para um bilhete de autocarro. Disse que te tinha a ti. Perguntou se eu podia ir ter com ela. A sua garganta moveu-se. Eu disse que sim. Ele parou ali. Eu já sabia a parte seguinte, mas chegou tarde. Ele assentiu. Quando cheguei lá, a polícia estava cá fora. A Isaura estava morta. Senti todo o ar a sair do meu peito. Como? Os seus olhos ergueram-se para os meus. Concluíram que foi um acidente. Foi? Não. A palavra soou pesada. Então por que é que ele não foi acusado? Porque não havia provas suficientes. Porque ele tinha dinheiro. Porque tinha um advogado que sabia como enterrar os factos. Porque há 20 anos, as mulheres perdiam casos como aquele todos os dias. As minhas mãos apertaram o cobertor do Lourenço. E eu? Ele parecia que essa pergunta o tinha assombrado durante 2 décadas. Tinhas desaparecido. Disse-me que a Segurança Social me tinha colocado em acolhimento de emergência. Depois houve erros na papelada, transferências entre comarcas, processos selados, casas de acolhimento. Sempre que ele se aproximava, o rastro desaparecia. Contratei investigadores. Continuei a procurar durante anos. Por quê? Ele encarou-me. Porque eu prometi-lhe. O silêncio estendeu-se entre nós. Então fiz a pergunta que se tinha vindo a formar desde o amanhecer. O que quis dizer sobre o Gonçalo? O Arthur recostou-se lentamente. Pedi a alguém para o investigar esta manhã. Fiquei a olhar. Fez o quê? Foste atirada de um carro com um recém-nascido em tempo gelado. Precisava de saber se ele era um perigo. Isso era justo. Mesmo assim, perturbou-me. O que descobriu? O seu rosto endureceu de uma forma que eu ainda não tinha visto. Ele tem dívidas, mais do que te disse. Cartões de crédito, empréstimos pessoais, perdas de jogo. Senti o rosto a aquecer. Não, o Gonçalo não joga. Joga. Abanei a cabeça automaticamente. Depois parei, porque de repente lembrei-me. Noites tardias, ecrãs escondidos, rápidos lampejos de irritação quando eu entrava na sala. As palavras seguintes do Arthur vieram com cuidado. Elia. Ele fez perguntas. Que tipo de perguntas? Sobre a tua mãe. O meu corpo inteiro gelou. Como é que ele sequer saberia? Ele solicitou registros públicos há 6 meses. A minha voz saiu pouco mais que um sussurro. Por quê? O Arthur não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, foi muito baixo. Porque ele pode ter acreditado que havia dinheiro ligado à tua família. Fiquei a olhar para ele. O Lourenço mexeu-se a dormir. E pela primeira vez desde aquela noite na estrada, um pensamento pior entrou na minha mente. Talvez o Gonçalo não tivesse apenas deixado de me amar. Talvez ele estivesse à espera de alguma coisa. Há um tipo particular de silêncio que se segue à traição. E não é alto nem dramático. Não derruba paredes. Instala-se. Senta-se no quarto conosco enquanto aquecemos um biberão, enquanto dobramos um cobertor, enquanto olhamos para as costas da nossa própria mão e tentamos compreender como a vida que pensávamos estar a viver se tornou outra coisa quando não estávamos a olhar. Nos 2 dias seguintes, mal saí do anexo. O Lourenço dormia em períodos curtos e incertos, como os recém-nascidos, e o meu corpo ainda parecia pertencer a outra pessoa. Eu estava a recuperar do parto, a dormir aos bocados, a acordar de hora a hora para verificar se ele respirava.
No meio desse esgotamento comum, o meu casamento tinha se desfeito tão de repente que até as tarefas simples pareciam irreais. O Gonçalo continuava a ligar, por vezes zangado, por vezes a pedir desculpa, por vezes assustado. As suas mensagens passavam por fases familiares. Primeiro a culpa, depois o charme, depois a indignação magoada. Envergonhaste-me. Eu estava sob pressão. Não era minha intenção que as coisas chegassem tão longe. Por favor, atende. Não deixes que outras pessoas te metam ideias na cabeça. Essa última ficou comigo. Outras pessoas. Como se a noite em si não tivesse acontecido. Como se a chuva fria, a estrada, o bebê, a escuridão vazia, nada disso contasse a menos que outra pessoa lhe desse um nome. Na terceira manhã, o Arthur bateu à porta e perguntou se eu me sentia com forças para ir à cidade. Eu disse que sim, antes de poder pensar muito sobre o assunto. Ele conduziu. Sentei-me no lugar do passageiro com o Lourenço a dormir atrás de nós. O escritório da advogada ficava na Avenida do Brasil, em Santarém, por cima de um pequeno gabinete de contabilidade. A placa de latão na porta dizia DRA. Matilde Valente, advocacia de família. Ela tinha os seus 60 e poucos anos, cabelo grisalho preso atrás, blazer azul escuro, olhos límpidos. Tinha a maneira firme e pouco sentimental das mulheres que passaram 30 anos a ver pessoas mentir em linguagem educada. Primeiro, pediu factos. Sem interpretação, sem emoção, apenas factos. O Gonçalo empurrou-a. Ele sabia que o bebê estava consigo. Deixou o seu telemóvel no carro. Ele voltou, respondia a cada uma. Ela escrevia em silêncio. Depois pousou a caneta. O que ele fez configura exposição ao perigo, disse ela, especialmente com um recém-nascido presente. Quero documentação, relatórios hospitalares, registros de chamadas, mensagens de texto, extratos financeiros, todos os pedaços de papel que conseguir encontrar. Eu assenti. Depois, ela fez a pergunta que mais importava. Lia, o que é que você quer? Isso devia ter sido fácil. Em vez disso, fiquei ali sentada por vários segundos. O que é que eu queria? Um pedido de desculpas, não. Voltar atrás, não. Compreender, talvez. Mas por baixo de tudo isso, havia algo mais simples. Quero que ele pare de me fazer sentir como se eu é que tivesse feito algo de errado. A Matilde manteve o meu olhar por um momento. Depois disse, com isso podemos trabalhar. Naquela tarde, entrei nas nossas contas conjuntas pela primeira vez em semanas. A princípio, nada parecia estranho. Despesas de supermercado, pagamento da hipoteca, serviços, gasolina, depois continuei a descer. Havia levantamentos que eu não reconhecia. Pequenos a princípio, 200, 300, 400 euros. Depois transferências maiores, adiantamentos de dinheiro, processadores de pagamento online que eu nunca tinha visto. Fiquei a olhar para os números até se desfocarem. O Gonçalo sempre tinha tratado do dinheiro. Isso começara de forma inocente. Ele gostava de folhas de cálculo, tinha mais jeito para números, dizia que facilitava as coisas enquanto eu estava grávida. Agora eu compreendia o que facilitar tinha significado. Ao fim da tarde, a Matilde ligou. Preciso que não entre em pânico, disse ela. Não era o que se queria ouvir de uma advogada. O que aconteceu? Fizemos uma análise preliminar. A sua voz permaneceu calma. Ele tem uma dívida pessoal significativa, cerca de 48 mil euros. A minha boca secou. Não. Sim. Como é que isso é possível? Cartões de crédito, empréstimos pessoais, levantamentos em dinheiro, plataformas de apostas online. Sentei-me com força. 48 mil euros. Era mais dinheiro do que eu alguma vez tivera na minha vida. E, de repente, o último ano reorganizou-se na minha mente. As noites tardias, a tensão sempre que as contas chegavam, as estranhas mudanças de humor, a forma como ele começara a tratar cada pequena despesa como uma acusação. Eu pensara que era estresse, tinha sido medo. E depois a Matilde disse outra coisa. A outra questão. Fechei os olhos. Diga-me. Há 6 meses, o Gonçalo solicitou registros de propriedade arquivados do distrito ligados a Isaura Mendes. O quarto pareceu mais pequeno. A minha mãe. Sim. Por quê? Isso, disse ela em voz baixa,
É o que precisamos de descobrir. Naquela noite, sentei-me em frente ao Arthur na mesa da cozinha do anexo, enquanto o Lourenço dormia num berço ao nosso lado. Ele tinha trazido comida de um pequeno café, uma sandes de peru, sopa, café, coisas normais, coisas humanas. Eu mal tinha tocado na minha. A minha mãe era dona de alguma coisa? Perguntei. O Arthur cruzou as mãos. Não exatamente. Então o quê? Ele expirou lentamente. Quando a Isaura morreu, havia um processo civil pendente. Que tipo de processo? Uma ação de indemnização por morte por negligência, ligada aos negócios do marido dela. Fiquei a olhar para ele. Disse que o caso foi arquivado. O processo crime foi. A questão civil nunca desapareceu completamente. Ele fez uma pausa. Havia um interesse numa propriedade, uma pequena parcela fora de Almeirim. Não valia muito na altura. Ficou intocada durante anos. E agora há desenvolvimento a avançar para o oeste. Armazéns de logística, centros de distribuição. Os valores dos terrenos mudaram. A minha mente foi imediatamente para o Gonçalo. Ele trabalhava em logística. Ele saberia. Saberia exatamente quanto? Perguntei. O Arthur hesitou. Não sei exatamente, mas o suficiente para alguém desesperado se importar. Olhei para as minhas mãos. De repente, lembrei-me de pequenas coisas que tinha ignorado. O Gonçalo a perguntar se eu alguma vez tinha investigado a história da minha família. O Gonçalo a oferecer-se para me ajudar a solicitar registros selados, só para o caso. O Gonçalo a perguntar se a minha mãe tinha deixado joias, papéis, escrituras. Na altura, parecera curiosidade. Agora, soava inventário. A percepção não me quebrou de uma só vez. Entrou silenciosamente, depois espalhou-se. A pior parte não foi ele ter mentido. Foi ele ter visto a parte mais frágil de mim. A pequena criança abandonada que cresceu a perguntar-se por que ninguém voltou. E ele tinha mexido nessa ferida porque pensava que poderia haver algo enterrado ali que valesse a pena tirar. Levantei-me tão de repente que a minha cadeira raspou no chão. Preciso de ar. Lá fora, a noite de novembro tornara-se clara e dura. A chuva tinha desaparecido. O frio tinha se aguçado. Fiquei no alpendre a respirar até o ardoer. O Arthur saiu 1 minuto depois, mas manteve a distância. Lia. Eu não me virei. Ele alguma vez me amou? Era a pergunta que eu não tencionava dizer em voz alta. O Arthur demorou a responder. Sim, disse ele. Isso surpreendeu-me o suficiente para me fazer olhar para ele. Acha que sim? Acho. Então como é que alguém faz isto? Ele olhou para lá de mim, para o quintal escuro. As pessoas nem sempre se tornam cruéis porque nunca amaram. Às vezes, tornam-se cruéis porque o medo, a ganância e a fraqueza finalmente se tornam maiores do que o amor que tinham. Fiquei ali com aquilo. Então, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Gonçalo. Ela assina o que eu lhe puser à frente. Assina sempre. Por um segundo não percebi. Depois vi a nota reencaminhada da Matilde. Ela tinha a interceptado. Tinha sido enviada para outro número, provavelmente o da mulher com quem ele andava. O meu corpo inteiro ficou imóvel. Ali estava. Sem culpa, sem confusão, sem arrependimento, apenas certeza. Ele pensava que já sabia como isto ia acabar. Li mais uma vez, depois bloqueei o ecrã. E pela primeira vez desde a noite em que ele me deixou a chuva, senti algo mais firme do que a dor. Senti raiva. Fria, limpa, útil. A raiva, quando finalmente se instalou em mim, não parecia quente, parecia precisa. Durante quase uma semana depois de a Matilde ter reencaminhado a mensagem do Gonçalo, eu disse muito pouco. Isso surpreendeu o Arthur a princípio. Ele tinha me visto assustada, abalada, exausta. Agora, assistia a algo mais silencioso a acontecer. Parei de reagir e comecei a prestar atenção. Todas as manhãs, dava de comer ao Lourenço, mudava-lhe a fralda, caminhava pelo comprimento do pequeno anexo enquanto ele dormia contra o meu ombro. Depois sentava-me à mesa da cozinha com o café já frio ao meu lado e analisava documentos, extratos bancários, registros de cartões de crédito, papéis de seguros, declarações de impostos, registros de chamadas. O próprio ritmo estabilizava-me. Uma página atrás da outra, um facto atrás do outro. Os números não tinham charme, não pediam desculpa,
Não reescreviam a memória. A Matilde ligava de 2 em 2 dias. Não o confronte já, dizia ela. Deixe-o continuar a falar. As pessoas que pensam que ainda estão no controlo, muitas vezes entregam-nos o resto. Ela tinha razão. O Gonçalo continuava a enviar mensagens. A princípio, estava zangado por eu não ter voltado para casa. Depois, tornou-se estratégico. Depois, quase terno. Precisamos de pensar no Lourenço. Sei que estás emotiva agora. Não tens de tornar isto feio. Aquela palavra ficou comigo. Feio. Como se ser atirada para uma estrada com um recém-nascido já não tivesse definido a palavra. Na segunda semana, a Matilde tinha construído o primeiro quadro claro. As perdas de jogo do Gonçalo eram reais. O caso extraconjugal também era real. Uma mulher chamada Tânia, de 32 anos, trabalhava com ele na empresa de logística em Alverca. As mensagens deles não eram românticas em nenhum sentido significativo. Eram práticas, transacionais, impacientes, planos, queixas, dinheiro. Ele tinha pedido adiantamento sobre salários futuros, tinha usado um dos nossos cartões de crédito para cobrir levantamentos em dinheiro. E 3 meses antes de o Lourenço nascer, ele tinha descarregado discretamente os formulários para a separação legal. Li essa linha 2 vezes. 3 meses antes do nosso filho nascer. Enquanto eu comprava fraldas, enquanto eu escolhia a tinta para o quarto do bebê, enquanto eu estava deitada, acordada à noite, a perguntar-me se seria uma boa mãe. Naquela noite, o Arthur encontrou-me sentada à mesa da cozinha muito depois de escurecer. Não perguntou o que se passava. Simplesmente se sentou à minha frente. Ele planeou-o, disse eu. O seu rosto permaneceu imóvel. Sim. Continuo a voltar atrás, a tentar perceber onde é que eu falhei a ver. Não falhaste. Devia ter visto. Não. A sua voz era gentil, mas firme o suficiente para me parar. Confiança não é estupidez, Lia. É o que as pessoas decentes oferecem antes de terem uma razão para não o fazer. Essa frase ficou comigo. A reunião com o Gonçalo aconteceu 3 dias depois. A Matilde quis que acontecesse, não por achar que a reconciliação era possível, mas porque queria ouvir como ele enquadraria a história quando ainda acreditava que eu estava vulnerável. Ele escolheu uma pastelaria nos arredores do Cartaxo. Terreno neutro, público o suficiente para parecer civilizado. Cheguei 10 minutos mais cedo com o Lourenço a dormir no ovinho. A Matilde sentou-se 2 mesas ao lado, a ler um jornal. O Gonçalo não sabia que ela estava lá. Ele entrou, vestindo o casaco de lã cinzento que eu lhe tinha comprado 2 natais antes. Por um segundo, vi o homem que eu tinha amado. Depois vi a hesitação nos seus olhos, quando notou que eu estava mais calma do que ele esperava. Sentou-se. Pareces cansada. Foi a sua abertura. Não estás bem. Não como está o Lourenço. Deixaste a tua mulher e o teu filho recém-nascido debaixo de chuva gelada, disse eu em voz baixa. É por aí que começamos. Ele expirou bruscamente e esfregou o maxilar. Sabia que ias tornar isto dramático. Lá estava outra vez. A realidade reenquadrada como emoção. Perdi a cabeça, disse ele. Não pensei. Não, disse eu. Não pensaste. Ele olhou para baixo por um momento, depois inclinou-se para a frente. Lia, ouve-me. Estávamos ambos sob pressão. Andamos ambos infelizes há meses. Então por que não saíste antes? Ele pestanejou. Aquilo atingiu-o. Porque, disse ele cuidadosamente, eu estava a tentar manter as coisas unidas. Por quem? Os seus olhos endureceram ligeiramente. Queres honestidade? Sim. Tu não tens sido tu mesma desde a gravidez. Tudo se tornou sobre o bebê. Todas as conversas eram stress, contas, sono, medo. Senti que me estava a afogar. Isso ter-me-ia magoado antes. Agora, simplesmente ouvi um homem a explicar por que o seu próprio sofrimento importava mais do que as pessoas que dependiam dele. E a Tânia? Perguntei. Ele gelou. Uma coisa muito pequena, mas suficiente. Do que estás a falar? Mantive o seu olhar. Diz-me tu. Os seus ombros moveram-se. Ali estava. O cálculo. Ele estava a refazer o mapa. Ok, disse ele por fim. Eu cometi erros. Há quanto tempo? Isso importa agora. Sim. Ele olhou para lá de mim.
Há cerca de 6 meses. O Lourenço mexeu-se no ovinho. Senti o peito apertar, mas a minha voz permaneceu firme. E os papéis da separação. Os seus olhos voltaram-se bruscamente para os meus. Pela primeira vez, alarme genuíno. Como é que sabes disso? Quase sorri. Aquele foi o momento em que ele percebeu que algo tinha mudado. Pensavas que eu assinaria o que me pusesses à frente, disse eu. Ele ficou muito quieto. Eu nunca disse isso. Sim, disse eu. Disseste. Ele abriu a boca, depois fechou-a. O silêncio espalhou-se entre nós. Na mesa ao lado, a Matilde dobrou o jornal uma vez. Lentamente. O Gonçalo viu-a. O seu rosto mudou. Trouxeste uma advogada. Trouxe a verdade. Ele levantou-se demasiado depressa. Porra, Lia. O que estás a fazer? Não, disse eu. O que fizeste tu? A sua voz baixou. Queres arruinar-me? Não. Olhei para ele com firmeza. Quero que pares de fingir que eu me arruinei a mim mesma. A Matilde aproximou-se então. Calma como o inverno. Senhor Gonçalves, disse ela. A partir deste momento, toda a comunicação passa pelo seu advogado. Ele olhou para ela, depois para mim, e pela primeira vez desde a noite da chuva, vi medo, não raiva. Medo. Sentou-se de novo. O que é que tem? A Matilde não respondeu imediatamente. Abriu uma pasta e expôs cópias. Levantamentos bancários, registros de crédito, registros de chamadas, o relatório de admissão do hospital e, finalmente, a mensagem de texto. Ela assina o que eu lhe puser à frente. Ele olhou para a página e toda a cor se esvaiu do seu rosto. Meu Deus, disse ele. Não estava a falar conosco. Estava a falar consigo mesmo, com a versão de si mesmo que tinha assumido que ninguém jamais juntaria as peças. Depois olhou para mim. Quem fez isto? A minha voz era baixa. Tu fizeste. Lá fora, a tarde tinha voltado a ficar cinzenta. Ele olhou para mim como se eu me tivesse tornado uma estranha. Talvez me tivesse tornado. Quando me levantei para sair, ele disse o meu nome uma vez. Não em voz alta, apenas uma vez. Virei-me. Por um momento, ele pareceu quase humano outra vez. Cansado, assustado, mais pequeno do que o homem que me tinha deixado à chuva. Então disse a coisa que pôs um fim a tudo. Tu não percebes o que isto me vai custar. Olhei para ele por um longo segundo. Depois disse, agora percebes. Naquela noite, de volta ao anexo, o Arthur estava à espera no alpendre. Ele soube pelo meu rosto que algo tinha mudado. Como correu? Acabou, disse eu. Ele assentiu. Pensei que era o fim da noite. Então, ele meteu a mão no bolso do casaco e entregou-me um pequeno envelope selado, amarelado pela idade. O meu nome não estava nele. A caligrafia da minha mãe estava. Encontrei-o há 20 anos, disse o Arthur em voz baixa. E nunca tive a coragem de o abrir. Os meus dedos ficaram frios. O que é? Os seus olhos encontraram os meus. A última coisa que a tua mãe deixou para trás. O envelope parecia mais leve do que devia. Durante quase 1 minuto inteiro, não consegui abri-lo. Os meus dedos pousaram no papel, traçando a borda amolecida, onde o tempo a tinha desgastado. 20 anos. 20 anos de casas de acolhimento, quartos emprestados, fichas escolares com linhas em branco, onde a história familiar deveria estar. Aniversários que vinham e iam, sem ninguém que soubesse o dia em que nasci, exceto eu. 20 anos, a acreditar que algures na história da minha vida tinha havido uma porta que se fechou porque eu não era suficiente. Agora, essa porta estava nas minhas mãos. O Arthur estava de pé perto do corrimão do alpendre, a dar-me espaço. Ele não falou, nem eu. Finalmente quebrei o selo. Dentro havia uma única folha de papel dobrada. A caligrafia era firme a princípio, depois mais fina na parte inferior. Lia. Se alguma vez leres isto, significa que não cheguei longe o suficiente. Parei de respirar. Lia de novo, mais devagar. Quero que saibas uma coisa antes de tudo. Não fui embora porque deixei de te amar. Fui embora porque te amava mais do que conseguiria sobreviver se ficasse. A minha visão turvou-se. Sentei-me nos degraus do alpendre porque, de repente, os meus joelhos já não pareciam fiáveis. A noite estava fria, mas mal a senti. Ela escreveu que tinha tentado, durante meses, sair discretamente.
Tinha escondido dinheiro numa lata de café atrás do fogão. Tinha feito uma mala pequena. Tinha memorizado horários de autocarros. Tinha ligado ao Arthur porque ele era a única pessoa em quem ela acreditava que viria. E depois a frase que partiu algo dentro de mim: se cresceres a acreditar que te abandonei, essa será a coisa mais cruel que ele alguma vez fez. Durante muito tempo, não consegui ler para além disso. Toda a minha vida, eu me tinha construído em torno da ausência, em torno daquela velha pergunta silenciosa que as crianças nunca dizem em voz alta porque dizer lá torna-a real. Por que é que ela não ficou? Por que é que ela não voltou? Agora, em 6 linhas, a forma dessa dor mudou. Ela tinha tentado. Ela tinha tentado. Terminei a carta com lágrimas a escorrerem-me pelo rosto. No final, ela escreveu: "Sê gentil, mas não pequena. Sê corajosa, mas não imprudente. E se alguém te ensinar a viver com medo, vai-te embora antes que o medo se torne a tua casa." Não havia assinatura, apenas mãe. Não sei quanto tempo fiquei ali sentada. A dada altura, o Arthur desceu e sentou-se um degrau abaixo de mim. "Lamento", disse ele em voz baixa. Olhei para ele. Pelo quê? Por ter chegado 20 anos atrasado. Ele não o disse como uma súplica, apenas como uma verdade. Pensei na estrada, na chuva, no Lourenço contra o meu peito, nos faróis a pararem. "Tu vieste", disse eu. Ele olhou para baixo. Sim, foi o suficiente. O divórcio avançou mais depressa depois disso. O advogado do Gonçalo pressionou por um acordo discreto. A Matilde pressionou de volta com mais força. As provas de abandono, a ocultação financeira, a exposição à dívida e o risco documentado para um recém-nascido tinham mudado o equilíbrio. No final, ele aceitou termos que nunca teria imaginado um mês antes. A guarda principal ficou comigo. Ele assumiu a responsabilidade pela dívida pessoal que tinha escondido. As contas conjuntas foram divididas sob supervisão. Ele ficou com a casa. Eu deixei-o. Nessa altura, eu já concluí-lhe algo que não sabia antes. As paredes não fazem um lar se o medo viver dentro delas. Vi-o uma última vez no tribunal de família. Parecia mais velho. Não quebrado, não destruído, apenas mais velho. Isso foi importante para mim. Eu não queria a ruína. Eu queria a verdade. Quando saímos para o corredor, ele parou-me. "Lia?" Virei-me. Por um segundo, nenhum de nós disse nada. Então ele perguntou: "Odeias-me?" Pensei nisso honestamente. "Não", disse eu. Ele pareceu surpreendido. "Por quê?" "Porque o ódio mantém-te ligada à pessoa que te magoou. Porque a fúria pode salvar-te no incêndio, mas é uma coisa terrível para se construir uma casa. Porque o Lourenço merecia uma mãe que conseguisse caminhar em frente." "Já não te dou tanto de mim", disse eu. Ele baixou os olhos. Foi a última vez que o vi. A primavera chegou lentamente nesse ano. O ribatejo leva sempre o seu tempo com ela. As árvores permaneceram despidas mais tempo do que se espera. Depois, uma manhã, há pontas verdes nos ramos, e toda a cidade parece ter se lembrado de como respirar. Em abril, eu tinha alugado um pequeno duplex T2 a 10 minutos de Santarém. Nada de especial. Um alpendre estreito, uma cozinha minúscula, uma caixa de correio rachada. Era perfeito. Encontrei trabalho a tempo parcial num gabinete de apoio jurídico de uma ONG. Estranho como a vida dá voltas. Principalmente atendimento, papelada, agendamentos, atender telefones. Trabalho pequeno, trabalho honesto, trabalho que pagava o suficiente para recomeçar. O Arthur ajudava com coisas práticas quando eu o deixava. Um berço, uma máquina de lavar usada, uma recomendação de um pediatra, nada extravagante. Ele nunca tentou salvar-me. Essa foi uma das razões pelas quais confiei nele. Uma tarde, ele apareceu com café e sentou-se no alpendre enquanto o Lourenço dormia lá dentro. "Criei uma coisa", disse ele. "Que tipo de coisa?" "Um fundo para a universidade." Abri a boca para protestar. Ele levantou uma mão. "Não é para ti, é para ele. Daniel, não é um pagamento", disse ele gentilmente. "É uma promessa." Olhei para ele por um longo momento. Depois assenti. Aquilo pareceu certo. Uma promessa levada para frente em vez de para trás. No início de maio, choveu outra vez. Não forte. Apenas uma chuva de primavera constante.
Fiquei à janela da frente a segurar o Lourenço, a ver as gotas a descer pelo vidro. Por um segundo, estava de volta lá. Estrada fria, céu escuro, farolins a desaparecer. Mas desta vez, a memória não me dominava. Olhei para o meu filho. Ele estava quente, seguro, meio a dormir, uma pequena mão enrolada contra minha camisola. E de repente compreendi o que realmente tinha acontecido naquela noite. O Gonçalo pensava que me tinha abandonado. Não tinha. Tinha me empurrado para fora de uma vida e, sem querer, para a verdade de outra. A chuva não me tinha destruído. Tinha destruído a mentira. O Arthur apareceu no alpendre 1 minuto depois. Abri a porta. Ele sorriu para o Lourenço. Depois olhou para mim. Estás bem? Olhei para lá dele, para a chuva e depois de volta para a pequena casa quente atrás de mim. Sim, disse eu. E pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, era completamente verdade. A vingança, aprendi eu, nem sempre é destruição. Às vezes, é sobreviver o tempo suficiente para nos tornarmos inalcançáveis. Às vezes, é recusarmos-nos a deixar que as pessoas que nos feriram decidam o que a nossa vida significará. E por vezes, a justiça mais profunda é esta. A criança que um dia esteve à chuva cresce, entra em casa, fecha a porta e, finalmente, sente-se segura. Se esta história ficou consigo, se o fez lembrar-se de alguém que continuou a caminhar quando a vida lhe deu todas as razões para parar, dedique um momento a agarrar-se a isso. Às vezes, as pessoas que parecem mais fortes são simplesmente as que sobreviveram por mais tempo. E se acredita que a verdade importa, que a dignidade importa e que recomeçar é, por vezes, a vingança mais corajosa de todas, partilhe esta história com alguém que possa precisar dela. Obrigada por me ouvirem. Se gostariam de mais histórias como esta, seria uma honra ter-los aqui novamente.